Eles são bem armados aqui em São Paulo, como a gente Não, vê no Rio de Janeiro? não, não. Aqui uma coisa é a gente falar de um tráfico que acontece no Rio de Janeiro, né? Por exemplo, o confronto que teve no Jacarezinho lá, né? Todos os traficantes praticamente estavam de fuzis, né? É verdade. Então, o confronto lá por exemplo, é um confronto como se fosse um confronto de guerra, né? É Então, você tudo tem arma que, de guerra, né? tanto que eles entram de blindado, o carro é blindado, tem o caveirão, tem o carro que é blindado da Polícia Civil. Não entra de outra maneira. Só entra se for Aqui em no São pedaço Paulo então. também temos, né? O A gente blindado. tem o blindado aqui, né? O GER O tem GER, blindado, né? exatamente. A polícia, eu não sei se a polícia militar também tem os blindados deles, mas assim, é diferente, né? A composição geográfica é diferente. Lá é morro, então já favorece o traficante, né? Aqui em São Paulo não, aqui não tem morro. Sim. Então, teoricamente, isso dá uma certa diferença. E o tráfico lá é muito mais intenso, É muito mais verdade. intenso. É. Lá gera muito mais dinheiro do que, claro, aqui em São Paulo gera dinheiro, muito dinheiro, mas lá é surreal. Tem uma lenda que aqui em São Paulo os traficantes abafam justamente para não ser prejudicado, né? Lá no Rio de Janeiro o pessoal já é mais aberto, né? A polícia, não todas, né? É difícil subir no morro, né? Porque Muito. é muito Você não complicado, né? sobe o morro numa condição normal. Não Digamos que o Rio de sobe. Janeiro, assim, ele é bem mais complexo. Tem a situação de milícia, Tem muita entendeu? coisa. Então, Né? assim, é A bem milícia já complexo. ainda prejudica mais um É, pouquinho, né? é. Aqui ainda em São Paulo a gente não tem a milícia, né? Mas e os caras que estão, que dizem, né, que pô, o pessoal se associa com o pessoal do PCC aqui, que tem muita gente do Rio de Janeiro que circula nas favelas aqui também, traficante. Tem ainda. Tem mesmo, ou esses caras, eu acho que até porque, é, mais uma vez eu falo, é minha opinião, até porque aqui o pessoal é mais tranquilo, os traficantes eu digo mais tranquilo pelo seguinte, eles não gostam de ostentar tanto como no Rio de Janeiro, é, Não, você até tem. tem, Tem, tem. Você até tem o cara que tem, por exemplo, um carro importado, você tem até aquele cara que anda com cordão de ouro, esse tipo de perfil. mas não é um cara que sai em bonde Não, com não, armamento que então, nem no Rio de Janeiro, né? lá eles têm lá, por exemplo, o traficante mora no morro. Então, por exemplo, ele anda armado, porque tá ali no morro. O traficante aqui, ele tá na comunidade, mas ele não tá no morro. Então, teoricamente, ele tá com o carro importado. É, dificilmente ele vai estar armado, a não ser que, por exemplo, ele tá numa situação de jurado de morte, alguma coisa desse. Teve uma história de um traficante, ele foi até baleado por uma equipe do GAR, ele tava no Love Story. Já ouviu falar do Love Story? Eu lembro. Opa! Já? Eu nunca fui lá, mas um primo de um Ah, vizinho. entendi. Ouvi dizer, né? Já ouvi dizer. Sei. Tinha um traficante lá. Mas tinha uma época lá que ela era brava, lá só tinha traficante. Não tô entendendo E, o que vocês estão falando. e esse. Nunca foi, é. A Não, Caída não. nunca foi lá. Ah, que bom, não perde nada, né? É, Aquele lugar. Mas assim, era um lugar ali que frequentava ali moças e moços é. e bandidos e policiais e tudo, né, na Ali, realidade. ali era de Ali tudo era Tudo de ali. junto, tudo. misturado. Nossa senhora. E teve uma ocorrência lá de madrugada que um traficante, ele era ora traficante, ora ladrão de banco. Ele tava com um fuzil no carro, mas ele tava jurado de morte. Ele deixava um fuzil no carro, ele foi pro Love Story nesse dia e na saída, na saída do Love Story, acho que não sei se ele tinha bebido, tava meio louco, arranjou uma briga lá e chamaram a viatura. Foram abordar ele e ele deu pinote. Ele tava atirando de fuzil na viatura. Caramba. Teve uma morte também um tempo atrás, aí, eu acho até um pouco antes da pandemia, lá na frente também, que mataram um policial lá também. E o cara também o cara também é um bandido, tava armado, ele saiu lá de dentro e matou o policial na porta. Na porta. Não sei se até o policial, acho que ela tava fazendo bico de segurança, alguma coisa assim. Uhum. Mas lá Love no Story. Love, Foi um nossa. pouco antes da pandemia, ou sei lá, um ano antes da pandemia. Lá, Ali nossa, era era. de tudo, né? Não, nunca fui também, né? Só ouviu falar, né? Só ouviu É. falar. Só ouvi falar, me falavam bastante desse lugar. A gente foi pra uma balada. Uma balada conhecida aí, né? Lá em Tu. E aí tinha lá um monte, porque a gente já sabia que tinha traficantes lá Vocês também, foram né? já Pra pra isso, coibir. né? Pra- A gente foi pra coibir lá né? Porque, enfim, essas festas a gente sabe que rola de tudo, Uhum. bebidas, enfim. Então a gente expediu um ofício, né? Foi liberado, né? O Dr. Palomo que tava lá de titular. Ele não foi nesse dia na investigação, mas a gente acabou indo lá.
Fizemos um levantamento, depois a gente prendeu os traficantes, etc, tal, não sei o quê. É bacana, é legal, por isso que eu falo. É um trabalho de investigação legal. É um trabalho que Tem o que Nick. dá. Você precisa de tempo, né? Porque não é uma coisa assim, um dia pro outro você já consegue levantar tudo, não. Então é uma coisa que vai puxando a outra. Então tem hora que você tá numa investigação há mais de 20 dias. Pô, tinha um delegado que tava sempre na TV, cara, que eu não vou lembrar o nome, ele trabalhava com o Nico. Que ele prendia esses caras. Ele foi fazer uma prisão dos caras que vendia documento na Sé ali, não sei da cidade ali, né? Ali perto acho que nem na Sé, ali perto acho que é perto da Santa Figueira. Ele vendia documento. E aí depois eles contando, pô, depois que eles prenderam, o cara armado, um policial armado de gari. É. Pra prender o cara. Depois o outro tava de mendigo. Eu falei, caramba, parece filme. Eu acho que foi o Dr. Nico Acho que foi o fez Dr. essa Nico, operação. Foi com o Fukuoka. Então, mas era um delegado que. O doutor Nico, sim, era o chefe dele na época, mas, Foi no Garra isso. mas o delegado que fez que prendeu, que eu acho que até daquele programa que eu fugi o nome agora da Rede TV. Operação de risco. E Operação de Risco apareceu essa Eles parte foram, dessa eles foram até operação. com ônibus, né? Tinha até ônibus É, pra levar o tinha pessoal. Tinha até o número do candidato. Ah. Foi um candidato que tava. É esse mesmo. Tinha um gari lá na rua, tinha mendigo também misturado junto na comunidade, e tinha uma van que tava expondo uma figura de um candidato, né? Era isso? Tem um negocinho do candidato. E aí eles fizeram todo o levantamento e depois, na hora da prisão, foi a van e acabou prendendo. Foi essa? Ou foi alguma outra? Não, na verdade você falou comunidade, não, foi do centro da cidade. Ah, no centro? Se É, for de. Isso, foi ali perto da Sé. Se for de. na Ó, mas região, peraí, se olha. for de Mas tinha um documento de atestado? Acho que era documento falso. documentos tudo RG, mais, essas coisas falsas. Aqueles cara. pra fazer atestado mesmo, que eles vendem lá. Então, mas a tudo. gente teve uma ocorrência dessa que a gente filmou lá na Sé. Será que não foi? A nota? Pode ser. Não Teve lembro. Porque a uma gente que teve tinha, uma é. operação de risco. A gente acabou até. Então, vai ver eu que acho que era vai o ver que Palumbo mesmo, cara. É, Aí. então foi o Palumbo Então mesmo. isso mesmo. Então foi. Então. Eu tô aqui, tem um delegado que está sempre na TV. É o Palumbo, cara. Então, acho que é ele. né? Ele mesmo. Manda um oi pra ele. O Palumbo. Porque essa Pô, operação desculpa, que a esqueci. gente Parabéns. fez, Pra você. essa daí, quando a gente tava no Garra, foi nossa. Então Isso foi na mesmo. Sé, foi documento falso e Isso. atestado falso. Então, mas daí vocês estavam vestidos. Não, de Gari não. Mas tinha um cara de Não. laranja lá. Não tinha? Não, de Gari não. Cara, não tô A gente se tava misturando. num outro local filmando, Isso. né? A gente ficou dias e dias e dias filmando lá, né? O rapaz, até identificar quem que tava, quem que não era, quem que era. E aí, quando a gente startou a operação, aí a gente chamou todas as equipes e, pum, prendeu. Eu posso até Acho que você misturando. juntou duas ocorrências, eu posso acho. estar misturando as estações. né? O servidor da polícia, assim como outros, né? Mas na polícia tem casos mais graves e em quantidades maiores. Não é só o problema com drogas, na verdade. Não era só Tem problema com droga, outros não. problemas envolvidos. Então, na realidade, hoje o policial, não só o civil, mas o militar, enfim, o policial federal também, e a gente escuta falar, sofre de depressão. Então, tem alguns problemas, algumas doenças que estão relacionadas nesse sentido também. Hoje a polícia sofre também, não só físico, mas mentalmente. E se você me perguntar se tem algum aparato, o Estado dá algum aparato, não tem. Nem para ele se preparar para começar a trabalhar, nada. Não Nem tem. depois que ele já tá carregando um tipo de problema. Hoje é uma pós-pandemia. Antes da pandemia já tínhamos alguns casos, né? De depressão, suicídios até. Nem gosto de falar de suicídio, porque, enfim, é uma situação um pouco delicada. Demais. Mas pós-pandemia, o número aumentou consideravelmente, né? Com relação a essas doenças mentais, as pessoas passando por dificuldades, enfim. E aquela história que que pelo menos falavam, né, antigamente, não sei se existe ainda, que quando um policial entrava numa troca de tiro, alguma coisa, ele tinha que ficar afastado e passar por um departamento. Existe ainda? Não, na Polícia Civil não existe. Só militar? A militar, eu não sei qual que é o nome, Proerd. Antigamente se chamava Proar, que era um programa, por exemplo, de afastamento. Ele passava por um tratamento não, um acompanhamento psicológico, né? Acho que não sei se era 6 meses, alguma coisa assim. E depois se você tivesse apto, você sairia de novo pro patrulhamento. Hoje o nome é outro, não sei nem se são 6 meses. Eu sei que eles têm um acompanhamento. Não é questão de coragem nesse sentido, eu acho que é questão de vocação. Se o cara é vocacionado, por exemplo, para o trabalho policial, ele seja o que for, ele vai combater.
seja uma troca de tiro, seja uma perseguição, etc., seja uma prisão. Agora, se o cara não for vocacionado, aí não há coragem, por exemplo, que sustente por exemplo, uma ocorrência nesse sentido. Ah, então não é assim, eu falar, por exemplo, que não eu tô te falando, eu sempre gostei da polícia, sempre quis ser policial. Então, por mais que é uma troca de tiro, mas nessas horas a gente não pode ficar pensando, por exemplo, naquilo que a gente, né? Claro que a gente pensa um milhão de coisas, né? Quando a gente tá numa troca de tiros, assim, passam milhares de coisas nas nossas cabeças. Mas como você já tá ali vocacionado para isso, você quer estar ali trabalhando naquele sentido, então você acaba fazendo aquilo que tem que ser feito. Diferente, por exemplo, de uma pessoa que não tem preparo, que não corre atrás, por exemplo, de um treinamento, não corre atrás, por exemplo, de um preparo, entendeu? Então eu vejo por esse lado. Então, quer dizer, o que eu entendo assim, não é só a pessoa ou ter a coragem ou não. O preparo é tudo, né? O cara vai. Não adianta o cara com ter uma treinamento, coragem, né? por exemplo, e não ir treinar, por exemplo. Eu tenho coragem, eu sou, né, coração de leão. Chega na hora da ocorrência lá, o cara tem lá, né, e não fazer nada. O que te salva é o condicionamento, né? Então você já tá com a cabeça ali preparada. Se você tá ali preparado, né, se você tem o preparo, né, com treinamentos, né, enfim, com até, não tô falando só na parte de tiro, eu tô falando até treinamentos físicos, por exemplo, né? Se você tá com um condicionamento físico muito bom, Um né, treinamento sua resposta é estratégico, mais rápida, seu corpo tá mais rápido, diferente, por exemplo, se você não treina nem no tiro, nem numa musculação, nem, né, em nada. Então, a resposta, por exemplo, numa troca de tiro tem que ser imediata, né? Não dá pra você ficar pensando, olha, peraí, você acha que eu vou fazer isso? Não, o cara tá tirando em mim, será que eu tiro nele? Você sai pra uma ocorrência, você sai lá cheio de carregador, entendeu? Sai com a tua arma, outra arma aqui, cheio de carregador. Você nunca ficou treinando uma troca de carregador rápido. O que adianta um Não monte de adianta carregadores, nada. entendeu? Você Vai nunca te dar- treinou um tiro, por Você vai ficar exemplo, brigando pra a tirar média ali o distância. Você carregador. nunca treinou, por entendeu? exemplo, a curta distância. Você não sabe qual é o efeito de uma arma, por exemplo, né, atirando dessa forma. Você não sabe, por exemplo, atirando de outra forma. Então, com o preparo, com a prática, com o treinamento, você já sabe tudo, como é o funcionamento da sua arma, você já sabe como que é o funcionamento do seu corpo, você já sabe como é que você pode responder aquela agressão, aquela troca de tiro, né? O bandido atirando em você, se você tem tempo de reação, qual reação que você tomar, porque é muito rápido. Exatamente. Tudo Então, muito eu rápido. acho que assim, se o cara não tiver um preparo, ele não vai reagir, Sim. tá? Difícil. Ele pode até reagir, mas até de uma forma errada, mas ele vai até pensar, fala, pô, será que a arma tá funcionando? Primeira coisa que ele vai Tem que estar pensar, condicionado. será que minha arma vai disparar? Se ele nunca treinou, ele nem sabe se a arma vai disparar, na Você realidade, tem que estar né? condicionado, por já teve exemplo, problema uma disso. coisa que é muito importante, que passa batido, a quantidade de disparos que você fez. Você tem que saber quantos que tem no seu, porque muita gente não sabe nem quantas munições cabem num carregador. Quanto que a sua arma Às vezes não comporta. sabe usar, o cara vai lá e Entendeu? descarrega, já E era. você tá numa situação, o ideal é você ter a presença, mas isso é condicionamento. A presença do quê? De contar quantos que você já deu, porque dali você sabe que, olha, tá acabando, eu vou ter que trocar, vou ter que fazer uma troca. Se eu não resolvi o problema com esse carregador, eu vou ter que fazer uma troca. O meu tem 10 mais 1, então, olha, eu já dei 9, tá acabando. Entendeu? Já vai passando a mão aqui, ejetando aqui. Agora o cara não treina. E acaba no treino, isso acaba ficando Entendeu? automático, né? Na sua cabeça, Sim. né? Você já... Então, Isso tudo é o condicionamento. treinamento leva à perfeição, né? A É. prática leva à perfeição. Então, se você não treina, você não tem a perfeição. Então, para você reagir, por exemplo, numa troca de tiro, enfim, eu aconselho até nem reagir. Eu tenho até medo, por exemplo, de uma pessoa nesse sentido reagir do que uma pessoa prefiro que ele corra. Sabe? Entendi. Então, eu prefiro que ele corra do que faça uma cagada. Vai que o cara, de repente, não tá nem treinando, dá um tiro em você mesmo, dá um tiro, um fogo amigo. Fogo amigo. Fogo amigo. O cara não treinou, ele fecha o olho lá e dá. E acha que tá tirando no ladrão, só que ele Apavora, tá tirando sai ninguém. tremendo Cara e apavorado, atirando. É. Então Então, eu acho ô, que eu acredito mais nisso. Esse sequestro que você falou que pegou na Santa foi esse. Não, esse daí foi um idoso. Teve uma ocorrência. Até um policial acabou morrendo nesse episódio. Foi um mau colega aí que pagou uma arma pra dentro lá da cadeia. E os caras estavam armados, né? Foi vendida a cadeia, a fuga foi vendida. E depois ele foi preso, etc. E o investigador que foi pagar a boia acabou tomando tiro e morreu. Lá no Porque 41. existe esse risco, né? Se você tem uma pessoa mau caráter na equipe que faz um negócio desses,
coloca uma arma, entrega uma arma lá pra dentro. Infelizmente a gente sofre disso, né? O policial que vai ali ter um contato imediato para levar uma comida lá dentro, ou se não, eles começam a dizer que estão passando mal, você vai lá para fazer um atendimento, chega lá, tá armado, porque alguém colocou uma arma lá dentro. Você está proporcionando que seu colega morra. Esse é o pior colega que você. Colega de Não é trabalho. nem que você colega, pode né? ter, Eu não considero como colega, colega na realidade, porque você já passou pro outro lado, já é bandido é mesmo. bandido, né? É, já nem mau é colega, caráter né? ali porque- inserido Nem no teu. Então porque você muitas imagina- vezes você não sabe quem tá do teu lado trabalhando com você. Como que pode uma Por pessoa. isso que essa fazer situação isso? de equipe, assim, quando você pega confiança na sua equipe, isso daí é muito importante pra gente trabalhar. Porque a gente lida com esse tipo de problema, né? Infelizmente, Então, não é só problema na rua, você vê. Né? Infelizmente a gente passa por isso porque não dá pra você ter, assim, 100% de um plantão perfeito, né? Então, 100% de uma equipe perfeita. 100% de pessoas que são confiáveis. Não só na polícia, na realidade, mas o fato de trabalhar na polícia, a gente trabalha com um pouco mais de risco nesse sentido, né? Então, assim, a gente lida com bandido, a gente lida com pessoas armadas. Prejudica muito se você tiver, por exemplo, um policial que tá ali pensando de outra maneira. E o Código 36 dentro da polícia é quando você vai fazer um almoço, um janta, uma parada pra uma refeição. E a gente ia fazer um 36. Porque a delegacia tava na hora de comer alguma coisa e a gente foi dar um rolezinho pra pegar a comida. E aí a gente acabou indo. Aí o juiz lá falou: vocês não estão fazendo nada, vamos dar uma volta. E nessa volta que a gente foi dar, a gente abordou. Tava eu e mais acho que 2 estagiários. E o policial que é o mais antigo. A gente abordou um pessoal na Avenida Indianópolis. Ali próximo do Ibirapuera. E a gente abordou tal, aquela coisa tal, mão na cabeça, né? Revista, tal, não sei o que, beleza, né? Fazendo toda aquela encenação, não, mas todo aquele trabalho, né, da abordagem e tal. Aí, revista tal, não sei o que, não tem nada, não, tá, tudo bem, tchau, obrigado, tchau, desculpa aí, tal, foi embora. Aí o meu parceiro, que tá do lado, não vou dizer o nome dele, vou dizer assim, o Rogério. O Rogério, Ainda é policial. Ainda policial. Aí o Rogério lá, tá, não sei o quê. Eu falei, pô, legal, bacana. Então, a gente entrou na viatura, legal pra caramba. Pô, primeira abordagem e tal. Aí eu falei, pô, que arma que você tem? Eu perguntei pra ele, né? Porque eu vi uma pistola grande e tal, não sei o quê. Ele mostrou a arma, eu peguei na arma e eu falei, Rogério, essa arma é de brinquedo. Imagina, Ele tava com a arma de brinquedo abordando porque ele não tinha arma. Hoje, eu tô falando isso 10, 15 anos atrás. Hoje eles não confrontam mais. Difícil esses narcotraficantes, por exemplo, andarem com segurança agora. Hoje eles são empresários. Da história do italiano que você falou faz pouco tempo era empresário. Então, hoje a figura do traficante, por Super exemplo, organizado, já modificou do que era 10 anos atrás. Antigamente o traficante tinha cara de traficante. Então era aquele cara que andava com segurança, com os caras armados, fuzil, caramba, era essa pegada. Hoje não. Hoje o traficante não tem cara de traficante. Não teve esses caras que mataram aí? Como que chama? Que mataram lá no Tatuapé? Que estavam ligados no PCC, do GG do bar lá, sei. Do carro que eles abordaram. Essa disputa aí interna aí de cabeça preta. Não, como que é o nome dele? Cabeça... Enfim, eles não tinham cara de traficantes. Tanto que se você, por exemplo, abordasse eles na rua, você não falar, tudo bem, tem um jeito esquisito? Tem. Mas você nunca jamais falaria que o cara era um traficante internacional, por exemplo. Um mega traficante, né? Só se você tivesse realmente ali na investigação. Mas numa abordagem, por exemplo, como numa abordagem policial ou numa blitz, você não jamais identificaria. Primeiro que eles não andam com o positivo, né? Com a droga. Sim. Nem com arma. Então eles passam batido. Né? O que eles fazem são as tratativas, negociações, etc. Mas são do jeito empresários mesmo, porque ainda tem a parte da lavagem de dinheiro. Então o cara tem a exatamente. empresa pra lavar o dinheiro e tudo mais. E aí liga uma série de outras coisas, né? Enfim, posto de gasolina, e por aí vai. Diferente, por exemplo, pra nós, né, de fora, a gente acha que é um grande traficante hoje o cara que é dono do morro, né? Que os caras comumente falam, né? O cara é dono do morro, então o cara é o grande traficante. Mas não é bem isso, né? Não, tem esse traficante também que mora no morro, tem esse traficante que mora na comunidade.
Mas hoje o grande traficante, né? Quando a gente fala de grande, é que são os cabeça. Eles não têm mais essa... Acima desses caras, né? É, que são os patrões mesmo, que são os caras que mandam, né?